A bola não para, está no ar para você que acompanha através do canal K. Canal K TV, através da Oi TV 139, Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV canais 76, 554 e nossa TV canal 53. Tá na rede social, vai lá no Instagram, siga lá, canal K TV, @ canal K TV é o Instagram do canal K. YouTube, canal K TV Brasil, tem toda a programação no canal K, você pode conhecer também através do YouTube. E claro, você está conectado? Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior, a bola não para toda semana. Uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui no canal K, toda quinta, a partir das 8h30 da noite. Hoje destacando o basquete, mas um outro lado, não com o jogador, não com o atleta, não com o dirigente, mas a parte da arbitragem. É sempre interessante conhecer as regras, o trabalho do árbitro, às vezes não é tão destacado o árbitro de basquete, né, que tem uma função primordial nos jogos, que é exatamente que as regras sejam cumpridas da melhor maneira. Isso é importante, ainda mais aqui no Brasil, onde o basquete já foi, por exemplo, o segundo esporte, né, de todo o torcedor. Primeiro, claro, sempre aqui o futebol, mas o basquete chegou a alcançar o segundo posto. Hoje mais para o vôlei, mas o basquete está tentando retomar e através de uma outra modalidade também, né, paralela ao basquete, que é o basquete 3x3, que por muitas vezes a gente destacou aqui no A Bola Não Para, inclusive um esporte, uma modalidade olímpica, assim como o basquete tradicional, o 3x3 da mesma forma aí, ocupando espaço não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e é bem interessante até a questão da arbitragem, porque muda um pouquinho. Claro, o esporte é o basquete, só que tem a diferenciação em relação ao espaço ocupado. E a gente vai conversar com Marcos Antônio Ferreira, que é árbitro de basquete, tanto do basquete tradicional, também do basquete 3x3. Marcos, prazer conhecê-lo pessoalmente. Tudo bem, Marcos? Prazer, Fred. Uma satisfação toda minha estar aqui com vocês. Tá? Bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho. Como que o basquete entrou na sua vida, Marcos? Vamos no túnel do tempo. Como que o basquete entrou na sua vida? Olha, o basquete entrou na minha vida quando tentei jogar basquete. Tentou jogar? Tentei, consegui jogar até mais ou menos até os meus 18 anos de idade. No país do futebol, você sempre quis o basquete ou você sempre tentou um futebol antes? Não, sempre eu fui pro basquete porque eu era muito ruim no futebol. É mesmo? É verdade. Melhor é com as mãos do que com os pés. Fui melhor com as mãos do que com os pés, pode ter certeza. E aí você foi pro basquete já no colégio, na escola, como que foi? Cara, eu conheci o basquete, eu acho que é fundamental destacar isso, claro, tá? Numa aula de educação física, numa escola estadual. Oh, que legal. Tá? Tinha um professor, que ele era um professor de excelente qualidade, tá? Que passava todas as modalidades das suas aulas. Tinha uma programação, basquete, vôlei, futebol, handebol. Cara, como um bom professor ele era, né? Então ensinava tudo detalhadamente, como tinha que ser. E foi aí que a gente adquiriu a vontade e a aptidão para aprender o basquete. Pô, que legal. E aí você jogava em qual posição, Marcos? Eu era armador. Armador. E canhoto ainda. Canhoto? Opa, e aí então, é difícil marcar, então. Exatamente. Que bom. E nessa situação, na escola, te passando, eu comecei a jogar no Centro Esportivo Santo Amaro, depois eu fui para o Centro Esportivo Ibirapuera, né? E naquela época tinha um... O Centro Esportivo Ibirapuera onde é o Centro Olímpico? Não, tem o Centro Olímpico, ali ao lado. A parte de cima. A parte de cima ali. Próximo ali onde fica a Secretaria Municipal de Esportes. Tá. E tinha um campeonato nessa época, né, que se chamava Intercentros, que era um campeonato entre os centros esportivos. Tá? Que nesse campeonato aí saiu muita gente boa, muitos atletas de nome. Você consegue lembrar se você tem algum que a gente possa até como referência, Marcos? Cara, vamos ver aí. Me parece, eu não estou enganado, se eu não estou enganado... Tá, a Marta saiu desse... Marta a gente esteve no programa também. Isso. Se eu não estou enganado, teve a Marta, teve alguns outros que agora... Sim, mas de nome... Sim, no vôlei teve bons atletas que chegaram à seleção e no handebol, tá, pelos técnicos que tinham no Centro Olímpico. Né? Aí no Centro Olímpico, voltando desse campeonato do Intercentro, sempre eram tinha como se fossem olheiros, né? Que escolhia alguns atletas para fazer um teste no Centro Olímpico. Se você passasse no teste, aí tinha o adote o atleta, antigamente, né? E você passava a treinar, né? A ter uma condição de treino dentro do Centro Olímpico, tá? Que era bacana pra caramba, era um apoio fora de série. Se você estudava de manhã,
Você treinava à tarde. Se você ao contrário da tarde, você treinava exatamente. de manhã. E quem treinava de manhã já saía de lá com o almoço, tinha alimentação, tinha o passe, que antigamente era o passe, sim, né? para poder ir para o ônibus. Exatamente, para ir, para se deslocar. E assim, pô, e à tarde tinha como se fosse uma janta, alimentação, as mesmas condições, tinha dentista, médico, fisioterapia, tinha tudo lá. Né? Então, por isso que aí você ficava um tempo ali. E enquanto você estava ali, os clubes, Monte Líbano, Sírio, Corinthians, os mais, né, eles iam olhar os atletas que poderiam ser adotados. Tá. Né? E na época eu fui adotado pelo Monte Líbano. Monte Líbano. Né? Zona Sul de São Paulo. Exatamente. E que era ali de frente do Centro Olímpico. Né? Então, inclusive nessa época, pro Monte Líbano, que tinha aquele time do Edivar, tudo, o Adriano saiu de lá, Tadesco, o Toninho, que era um bom jogador, saiu de lá, e muitos outros. Né? Isso a gente está falando de que década de 80, início? Isso, tá. na década de 80. Tá, só para o pessoal situar. Não, os mais jovens... Eu tenho 57 anos. Não parece, tá muito 57 anos, tá então bem. foi bem dessa época. Tá. Né? Então eu fui adotado, cheguei a jogar no Monte Líbano, categoria de base, depois cheguei a jogar um juvenil no Corinthians, né? E foi aí que por conta, naquela época já começou a ter a exigência da estatura, né? Porque ia mudando, o ciclo ia mudando, né? Aí eu fiz o curso da federação, né? Mas antes de fazer o curso da federação, eu estava batendo bola. Estava batendo racha ali no Ibirapuera, com a dona Naí, que tinha um racha da noite, né? E logo em seguida esse racha ia ter uns jogos universitários, né? E esses jogos universitários era comandado pelo Zé de Oliveira, José Olímpico de Oliveira, né? Que foi um grande árbitro de basquete, né? E eu estava ali, eu sentado no banco, o Zé chegou, né, antes de começar o jogo, a dona Naí me apresentou ele, começamos a conversar, eu comecei a fazer aquelas perguntas, curiosidade. Aí ele chegou e falou assim, garoto, por que você não faz o curso, já que você tem vontade e tudo, né? E coincidentemente, nesse evento, desse torneio que ia ter universitário, faltou um árbitro. Caramba. E 0-0, né? Zé, qualquer um que podia apitar com ele, que ele tocava o jogo. Ajudava. Não, tocava o jogo, né? Não precisava nem se ele quiser. Aí ele chegou e falou, garoto, eu tenho um apito aqui, você vai apitar comigo. Né? Você vai apitar comigo. E aí fui apitar com ele. Apitar não, fui acompanhá-lo, porque... Né? Mas já ali participando. Já ali participando, ele explicou as regras, deu um básico das regras, e ali despertou mais ainda o interesse, né? De virar árbitro, se tornar um árbitro. Aí eu fui fazer o curso da federação em 86. 86. Nessa geração desse curso tem eu, o Carlos Renato dos Santos. Hoje, atualmente, só eu e o Carlos Renato. Os outros também já esteve aqui também no programa. Entendeu? Que é o Renatinho. Renatinho, mais conhecido como Renatinho. Grande Renatinho também. Exatamente. Gente finíssimo aí. Então, foi aí que a coisa começou. Pô, que legal. Aí, a carreira... Mas aí, Marcos, eu faço a pergunta, né? Você viu a maneira de ser árbitro, uma forma também de você não estar longe do esporte de competição? Porque você podia falar, eu vou continuar praticando, brincando, mas você viu a arbitragem como uma forma de você não ficar longe... Da modalidade. Do esporte. Sim, já entendeu? Competição, exatamente. Né? Porque, Fred, foi aí que eu enxerguei o seguinte, o esporte, ele não é só uma prática. Sim. Sabe? Ou o esporte, ele não vai só te oferecer... uma probabilidade de você ganhar, ser um atleta olímpico. Um atleta de multicampeão, sabe, com várias medalhas, vários títulos. Não, o esporte ele vai te oferecer também a probabilidade, a oportunidade de você se tornar um profissional. Um profissional do esporte. Sim. Mas pode ser um árbitro, pode ser um técnico, um assistente, um dirigente, um fisioterapeuta, um médico desportivo. Agora tem a nutrição, psicologia do esporte, né? Administração do esporte. Sim. Você pode ser um CEO do esporte. É o direito desportivo que cresceu muito. O direito desportivo. Então, quer dizer, olha a oportunidade, né, que o esporte te oferece para você se tornar um profissional e, além de um bom profissional, um cidadão. Sim. Com certeza. Né? Então foi aí que me despertou. Naquela época, eu vi a oportunidade do quê? De estar dentro do basquete, né? De estar dentro do basquete, estar
dentro da arbitragem, né, participando de um jogo, né, e com o objetivo de chegar a um nível alto, né? E lembrando que o lado financeiro, né? O lado financeiro. Então, sabe, juntou tudo isso, eu falei assim, ó, vou por esse caminho. Tá. E você teve que, você falou lado financeiro, você teve que ter uma profissão, seguir isso fazendo, trabalhar além da arbitragem ou a arbitragem... não sou do imposto de renda, coisa nenhuma, hein, Marcos? Mas, não, tranquilo. Mas te sustentava, assim, você vivia com a arbitragem. Olha, na época aí tinha o estudo. Tá. Que eu tive que conciliar. Você estava estudando o quê? Educação física? Eu fiz educação, fiz só até o primeiro ano, né, de educação física. Foi aí que quando a arbitragem começou a acontecer na minha vida. Tá. Né? Eu vim de uma família de pais separados, então minha mãe tinha eu e os dois filhos, eu e o meu irmão, e a gente tinha que uma certa condição não boa naquela época. Tá? E onde eu vi o quê? Que a arbitragem me dava mais uma condição financeira para que eu pudesse me manter. Tá. Então chegou um momento que eu pensei o quê? Eu falei assim, ó, eu vou sair um pouco da faculdade, vou fazer uma dedicação total aqui e depois eu retorno. Tá? Porque as coisas começaram a acontecer. Aí eu cheguei a árbitro nacional, da categoria nacional. A gente vai para esse espaço aí, mas assim, no sentido você conseguiu fazer inicialmente a arbitragem... Uma forma de sustento. Uma forma de sustento. Uma profissão. Uma profissão, mas uma forma de sustento. Porque às vezes a gente sabe, o cara tem que fazer uma outra função, porque no Brasil, infelizmente, o esporte não é, às vezes, autossustentável. Sim. Você vê o que é a coisa de valorização, que eu tenho isso comigo. Tá? A primeira coisa que me deu uma condição de eu chegar e falar assim, poxa, que bacana, foi poder, naquela época, dar um telefone para minha mãe de presente. Caramba. Entendeu? Sim. Que era uma coisa... Você tem uma condição de comprar um telefone, era uma... E não é celular, você falando telefone fixo? Não, telefone fixo. Só para explicar para os mais novos, eu cheguei até meu pai ajudava, meu pai vender uma linha de telefone que ele tinha. Sim. E dava grana, viu? O telefone fixo dava grana pra você vender. Tinha gente que fazia locação de telefone. Era para poucos, aí não tinha muito... Para muito poucos. Era caro o negócio. Para muito poucos. E dava dinheiro se você vendia a linha. Hoje os caras fixos já nem... E através do basquete, da arbitragem, eu consegui. Foi o primeiro grande feito, assim, que eu falo, profissional. Isso conseguiu oferecer à sua mãe. Para minha mãe, dei para ela. Que bacana. Entendeu? E aí a caminhada, como foi? Marcos, assim, você começa na Federação Paulista? Você começa na época, comecei como árbitro de segunda, fiquei um bom tempo, comecei como estagiário, porque você sai do curso, você vai estagiar. Fiquei um bom tempo como estagiário, mais ou menos um ano. O que fazia o estagiário, nesse caso? Categorias de base. Categorias de base, entendeu? É para aprender Categorias de base... E quando faltava alguém, você era o Severino. Vai lá e cobre, vai lá e resolve. Né? Bem isso aí, entendeu? Entendi. Você tem que ralar. Você tem que ralar. E categoria de base, de estagiário passei a ser árbitro de segunda. Tá? De segunda aí você já começa a ter uma condição tipo assim. Porque estagiário você apita pré-mini, na época era pré-mini, mini, agora é tudo sub... Era tranquilo, Marcos, ou tinha uns perrengues? Você O nível era muito forte. O nível era muito... Tanto é que muitos jogadores hoje, que são jogadores de ponta, tá? Ou que muitos já pararam... Jogos. Eu apitei jogos deles. Né? Então, naquela época tinha Montelíbano, Continental, Sírio, Ciclo Militar, Corinthians... Nossa, Paulistano, Hebraica, Pinheiros. Legal. Colégio Américo... Santo Américo. Entendeu? Então, nossa, era muito forte. Era muito. Palmeiras, sempre foi muito forte. Agora tá tentando retomar, deu muito... Mas a categoria, então tinha. A base era... E os pais. E os pais? Tinham uns cornetas assim, esse apitou errado e tal, não tinha... Nossa senhora, era complicado. Era complicado. Tinha jogos que eram uma rivalidade. Sírio e Montelíbano. Sírio e Montelíbano era um clássico. Corinthians e Palmeiras. Né? Hebraica e Paulistano, sempre teve essa coisa. Hebraica não, desculpa, Pinheiros e Paulistano. Né? O Hebraica que ficava ali. Então olha, o nível era alto. Tanto é que hoje em dia eu apito jogos aí que eu falo assim, olha... Tinha pré-mini e mirim, que o nível se equivale ao adulto no passado. Caramba. Entendeu? Lá no passado
Era muito forte mesmo. Nós estamos conversando com o Marcos Antônio Ferreira, árbitro de basquete, está contando a sua trajetória. Claro, a gente vai falar um pouquinho do basquete 3x3, ele tem uma empresa de eventos, vai falar também a respeito, mas a gente vai para o intervalo. E já voltamos no A Bola Não Para. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí. Com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo. Tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho. Lá no Frevo, são 3 endereços. Na Rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece. Se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante, Restaurante Frevo. Vale a pena conhecer. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal QTV, através da Oi TV 139, Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV canais 76, 554, nossa TV canal 53, Brasil inteiro, acompanhando o canal K, através também do Instagram, @canal KTV e YouTube, canal KTV Brasil. Estou conversando com o Marcos Antônio Ferreira, que é árbitro de basquete, também do basquete 3x3, está contando um pouquinho da sua história, como iniciou no basquete, primeiro praticando, depois, claro, querendo estar envolvido na modalidade, sendo árbitro e também contando o seu início também, a importância da escola na divulgação e no crescimento de uma modalidade esportiva, ainda mais aqui no Brasil, que é conhecido como país do futebol, né? Mas a gente sabe, por exemplo, nas escolas, o handebol é muito praticado, basquete, vôlei, né, que tomara cada vez mais modalidades consigam ter mais espaço para ter mais praticantes. Quanto mais praticantes, maior a chance do esporte ser difundado e crescer no Brasil. Marcos, você está contando um pouquinho a sua trajetória, e aí começou os jogos, claro, primeiro você começa nas crianças, nas categorias de base. Na base, Isso. E aí como começou já para o adulto e como foi o seu caminho aí? Olha, tudo aconteceu no adulto, aí foi em 86, a gente começa tudo, e em 89 eu já comecei a ter a oportunidade de chegar no adulto. Chegando no adulto através do juvenil, apitando bons jogos, né? Jogos importantes na categoria juvenil, tá? E daí já pulei para a segunda divisão, na época era a segunda divisão adulto, Tá. né? Feminino e masculino. Né? Isso no Paulista ainda? Isso no Paulista. Tá. Isso no Paulista. Tá? Aí em 89 mesmo, eu tive a oportunidade, né, porque ali tinha uma geração boa de árbitros. Né? Tanto é que o Carlos Renato, né, como eu falei, Renatinho. então eu, Renatinho, nós começamos a ter a oportunidade de chegar no adulto. O Renatinho, lógico, sempre foi acima da média, né? E chegamos à categoria de árbitro nacional. Né? Nós, inclusive, até pulamos uma etapa. Né? Porque antigamente, para chegar nacional, você tinha que ser aspirante a nacional. Tá. Entendeu? Aí pulamos essa etapa, já fizemos a prova direto para ser árbitros da categoria nacional, onde habilitava a você apitar o Campeonato Brasileiro. Né? Todos os campeonatos brasileiros, inclusive, antigamente, o Campeonato Brasileiro adulto, feminino e masculino. Né? Antes das ligas aí. Antes das ligas, antes de acontecer essa mudança, né, de ligas. E aí foi acontecendo. Eu lembro que o meu primeiro jogo adulto, foi o adulto masculino, foi São Bernardo e Palmeiras. Na época que tinha o Esporte Clube São Bernardo. Sim. Né? E o time do Palmeiras. Tá. Né? Foi o meu primeiro jogo adulto. Aí, Fred, aí a coisa vai acontecendo, né? Aí o trabalho vai aumentando, né? As pessoas vão reconhecendo. Né? Vem mais escalas, né? Vem mais escalas, né? E principalmente porque a gente tinha tempo para isso. Sim. Porque é aquilo que eu falei, naquela época você estava full time para apitar. Se dedicava, não só eu, jogos. toda essa geração, né, do meu curso. Você e o Renatinho fizeram dupla em quadra? Várias vezes. Nossa, o Renatinho é meu compadre. Tá. Né? Então tá. Nossa, várias vezes. Entendeu? Vários jogos decisivos, vários jogos conturbados, um salvando o outro. Nossa Senhora! Ô Marcos, assim, claro, quando você tem ideia, você marcou quantos jogos você já
Apitou no basquete? Rapaz... Você nunca... Eu vou fazer esse levantamento, olha aí. Nunca... Acho legal você ter uma... Sim, vou fazer esse levantamento, Mas assim, claro, foram milhares de jogos. É que a gente marca mais os jogos importantes, né? Então, quais assim os jogos que você tem na sua memória aí dos mais importantes? Final de Paulista, né? Final de Paulista, eu tenho 4 finais de Paulista. Na época do Campeonato Brasileiro, né? Eu tenho, na época quando era CBB, né? Eu tenho ainda. 3 finais de Campeonato Brasileiro masculino adulto, né? 2 finais de Campeonato Brasileiro feminino, campeonato, Paulo Hortência, tive a oportunidade, naquela época tinha aquela geração, né, que tinha Minercal, Unimep, Piracicaba, tinha São Bernardo, Santo André, Bauru, Presidente Prudente, tinha, entendeu? Então essa época, depois tem os 3 mundiais, final de 3 mundiais, né? 3 finais, entendeu? A primeira final do mundial foi o Mundial Interclubes feminino, que foi na Rússia, na cidade de Samara, na Rússia, em 2006. Que legal. Né? Depois, a minha segunda final do mundial foi Sub-19 de seleções, aí já foi o Mundial de Seleções, na Holanda, em Amsterdã, em 2012. Né? E a outra final foi uma final de World Tour, né? Do campeonato 3x3, né? Que foi no México, Cidade do México, em 2016. Poxa. Né? E a gente vai falar já do 3x3. Mas você sabe que jornalista, né, Marcos? Você sabe que jornalista é meio curioso, né? Claro. Qual é aquele jogador mais mala com arco? Você fala, lá vem esse aí é mala demais, hein? Renatinho vai me falar pra mim quem que era o mais mala. Vamos ver se bate. Olha, mais mala, sim. Tem uns que gostam de querer apitar o jogo junto, cobrar, reclamar. Não digo assim, que tentava fazer a sua mente, né? Tentava te induzir a... Cara, o Luiz Felipe. Luiz Felipe, nossa. Luiz Felipe, mas... era em relação a hoje, tá? Era diferente. Tá. A relação também? A relação também, o respeito. Era mais próximo, assim? Sim. Tanto é que... Hoje tem um distanciamento? Não é que hoje tem um distanciamento. Hoje, essa geração agora é uma geração, eu costumo dizer, é uma geração NBA. Tá. Entendeu? Inclusive, é uma outra geração que está vindo agora também, é uma geração NBA. Porque é uma geração que você vê, tipo assim, você vê as coisas na televisão acontecendo, muitas vezes os jogadores abrindo o braço, sabe, com os árbitros da NBA, aquelas coisas, tá? Só que você está vendo pela televisão, você não está entendendo o que acontece nos bastidores. E a gente sabe, eu sei, porque a gente tem contato por ser árbitro internacional. Então a gente tem contato com os árbitros da NBA, com os árbitros da Euroliga, com os árbitros... Sabe, os árbitros se falam, se conversam. Até para se ajudar, né? Sim, mudança. Troca de experiência. Troca de regras, enfim, né, entendimento de regras. Então eles veem, olha que... Mas tudo, eles não entendem que aquilo é aquele momento, mas o árbitro, ele é respeitado. Né? O jogador top da NBA, ele respeita aquele árbitro. Porque ele sabe que ele vai ter o respeito daquele árbitro. Existe uma troca de como é que eu falo para você, de currículo. Tá? Experiência. Entendeu? O jogador, ele olha para aquele árbitro, ele tá olhando para aquele árbitro. O cara é fera. Não, ele tá olhando para aquele árbitro, ele tá vendo o currículo daquele cara. Fala, não é qualquer um. Esse aí eu não posso também. Não é qualquer um. Como o árbitro, ele olha para o jogador e ele vê ele olha assim e fala assim, olha, tem que respeitar. Sim. Porque eu lembro que o Renatinho tinha falado que o Oscar era um pouquinho malinho. Tá? O Oscar, comigo... Sempre foi mais... Comigo em si, depois a mão no microfone. Não tem problema. Comigo, poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. Inclusive, poucas vezes, inclusive eu dei técnica no Oscar, cheguei a puni-lo com falta técnica, mas sempre houve uma boa relação com o Oscar. Entendeu? Assim, não teve, né? Mas que era a forma dele, né? Sim, com outros árbitros, né? Era o Oscar, né? É o Oscar. Claro. Entendeu? Se você for ver, a Hortência era a Hortência. Também.
Entendeu? Então, se a Paula... É aquilo que eu falo, Fred, você tinha que ter um entendimento... E o atleta também usa a favor dele também, né? Esse prestígio que ele tem na modalidade, ele usa para ele também, em certa maneira, ou com o árbitro, ou com o adversário, ela utiliza para isso também. Sim. Faz parte. Mas sim, claro. E tem um momento, tudo vai do momento do jogo. Isso é no futebol, isso é no handball, no vôlei, tudo vai. Tem aquele momento da pressão. Sim. Tem aquele momento que eu vou tentar. Se colar, colou. Né? Vai do árbitro. Né? O atleta pensa nisso. Claro. É tudo estrategicamente pensado. Claro. Né? Pelo técnico, pelo próprio jogador. Isso aí é tudo... O tempo vai passando rápido, mas eu não quero deixar a chance de você poder falar. 3x3, como iniciou o 3x3, Marcos? 3x3 eu comecei em 2012. Tá? Em 2012 teve um torneio aqui, foi o primeiro torneio internacional, inclusive, se eu não estou enganado, aqui na América, né? Do 3x3, foi o primeiro World Tour, em 2012, foi no Centro Olímpico. Tá? Foi onde a FIBA fez esse torneio, tá? Não de seleções, mas entre equipes. Né? E desse torneio o campeão ia disputar, o campeão e o vice, ou os melhores colocados, iam disputar em Abu Dhabi, tá? A grande final, seria a grande final do World Tour do mundo, né? O World Tour mundo. Entendeu? Ali foi, aí eu comecei a apitar, gostei, vi que, né, uma coisa Ele é muito mais dinâmico, muito mais rápido. Dinâmico, um esporte rápido, né? Para quem assiste, eu costumo dizer o seguinte... É bem legal, eu gosto. É legal por quê? Porque o basquete convencional, você gasta aí, um jogo é 1 hora, 1h15, com prorrogação 1h20, 1h30. Tá? O 3x3 é um jogo de 10 minutos cronometrados ou 21 pontos. Tá? O que ia acontecer primeiro? A gente brincava de 21. Exatamente, com algumas regras, né? Claro. Então, se você fizer 21 pontos, o jogo pode durar menos tempo. Sim. Tá? Se você for um jogo equilibrado, é 10 minutos cronometrado. Tá? E o interessante, Fred, que inclusive, na época, o pessoal, eu passava muito isso para o pessoal de mídia, né, de televisão, que o que é interessante no 3x3, para quem está em casa. O basquete, você está aqui, você está assistindo ele, você está na frente da televisão, você levanta, você vai no banheiro, ou você vai na cozinha fazer alguma coisa, você volta, o basquete, o jogo está ali. Está ali, rolando. Rolando, ok? Você pode perder um lance ou outro. Tá? O 3x3 é o seguinte, você chegou, você foi no banheiro, você demorou um pouquinho mais, você foi na cozinha, você fez alguma coisa, quando você voltar, que você olhar, já está outro jogo acontecendo. Aquele jogo já foi. Sim. Então, veja bem, num pequeno espaço de tempo, você tem a probabilidade de assistir mais de um jogo. E cada jogo é uma emoção diferente, é um momento diferente, né? Então... Ô, Marcos, e claro, eu quero que você fale um pouquinho da empresa. Você tem uma empresa de eventos. Tenho a Zucchi Produções. Tá, Zucchi Produções, só esporte ou tem qualquer tipo de evento? O foco era esportes. Era esportes, tá? Porque a Zucchi, ela veio da Inovate, que é uma sociedade minha, com o Fabiano, que é o meu sócio. Tá? A gente começou na época, em 2006 também, quando eu voltei desse Mundial da Rússia, né? Foi com adesivamento, comunicação visual, em quadras. Tá? Não tinha aquela tradição de colocar adesivo no piso da quadra. Sim. Né? E quando eu vi essa ideia lá na Europa, eu achei interessante. Da época, o presidente da federação era o senhor Tony Checkmate, né? Em 2005, e eu passei falei para ele até ficou bem receoso, porque, não, adesivo em quadra, vai escorregar, o atleta vai escorregar. E eu mostrei para ele que não era bem assim, que era um adesivo com película antiderrapante, essas coisas. Fizemos, aí a coisa foi indo na comunicação visual. Em 2012, tá, quando eu voltei da Holanda, né, isso eu não inventei, eu não descobri, né, a receita, não fui eu. Isso aí já acontecia, a NBA mostra isso há quanto tempo, né? Sim. Que o esporte, ele é um show, ele é um... Não entrega só um jogo, você entrega um espetáculo. Não entrega, porque, veja bem, você tem que pensar no quê? Que o público, ele vai assistir, lógico, o foco do público é assistir o jogo. Sim. Mas o público, ele vai chegar lá, ele vai sentar na arquibancada ou na arena, enfim, na cadeira, ele vai ficar esperando, tá? Ele vai ficar antecedendo o jogo, ele tá ali, sem fazer nada, aquela coisa, né? E no intervalo, a mesma coisa, enfim. Foi aí, isso o americano mostra na NFL, no basquete, que o quê? Que você tem que oferecer alguma coisa, tá? Tem que recepcionar bem
aquele público, aquela visita, tá dando alguma coisa para ela se distrair até chegar aquele momento do jogo. Sim. Entendeu? É um jogo de luz, é apagar as luzes, é fazer uma apresentação, porque aquele momento é um momento de glamour. Sim. Né? É um efeito, nos intervalos, colocar um grupo de dança, um rapper cantando, fazer o hino nacional em vez de ser tocado, sabe? Fazer o hino nacional com a banda da polícia, ou uma banda musical, o hino nacional na capela, como o americano faz, né? Nos melhores momentos, nas grandes finais. Então é você oferecer, tá? E isso causa um impacto enorme. Por quê? Porque o público que está ali, ele vai ver uma coisa diferente, ele já vai comentar, olha, no jogo X teve isso. Então, vê quando vai ter o próximo jogo que eu quero ir lá. E o outro vai com ele. E assim, a família vai, o filho vai. Sabe, é você oferecer uma condição bacana, entendeu? E entender que o jogo não é simplesmente um jogo. O jogo é um evento. Né? O jogo hoje é um evento. Tanto é que, vamos lembrar, a Copa do Mundo. Tá, o futebol era um esporte resistente a isso. Né? O futebol era uma coisa mais tradicional. Veja a Copa do Mundo, apaga-se as luzes dos estádios, veja a apresentação dos jogadores hoje em dia, a apresentação agora recentemente do Neymar, que apagou as luzes, teve fogos, teve efeitos, né? E é isso que o público quer ver. E é isso que cativa o público, a presença do público e, perante a isso, a mídia. Né? E se tem mídia, vai ter patrocinador. Com certeza. Entendeu? Marcos, poxa, daria 2, 3 programas pela história que você tem no basquete, na arbitragem, também sobre eventos, tem coisas muito interessantes, mas já fica um convite para uma próxima, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no A Bola Não Para. Fred, eu que agradeço, me coloco à sua disposição para qualquer orientação não, mas qualquer auxílio que você queira saber relacionamento ao entretenimento, ao 3x3, aos eventos que estão acontecendo, tá? Eu me coloco à sua disposição, você tem o meu contato e a hora que for, o momento que for, estou à sua disposição. Legal. Agradecendo o Marcos Antônio Ferreira, que é árbitro, também cuida de eventos, tanto do basquete tradicional, do 3x3, que participou do A Bola Não Para. Que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!